Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim contar minha história. Como é ser criada sem pai. Eu fui criada sem pai, eu fui criada só pela minha mãe. Minha mãe teve 5 filhos. 3 filhas, as 3 filhas mais velhas, que é eu, a Goiamar e a Goiaci, somos filhas de um pai só. Aí o Josia, ela contava que ela teve um namoro, engravidou, mas aí não quis casar com o pai dele e continuou solteira. E a minha irmã mais nova, ela foi casada com ele por alguns anos. E aí, gente, minha infância não foi uma infância fácil. Eu tive que começar a trabalhar para ajudar em casa com 10 anos de idade. Com 10 anos eu já trabalhava. Lembro como se fosse hoje, eu trabalhava na casa de uma professora. E o dinheiro que eu ganhava, gente... Ai, hoje eu dou risada, mas era o que tinha naquele tempo. Eu era apenas uma criança, eu tava ali trabalhando para ajudar minha mãe. Só que minha mãe, assim, a minha mãe foi uma mãe muito cuidadosa, muito acolhedora. Só que assim, ela não dava conta sozinha. A gente tinha que trabalhar para ajudar. Minha outra irmã também trabalhava. A minha irmã mais velha já era casada, que casou acho que muito novinha aí com seus 14, 15 anos, eu acho, não lembro bem, mas eu acho que foi isso. Porque em 89, quando eu tinha 9 anos, a minha irmã mais velha já tava tendo o primeiro filho dela. Então, baseou que ela casou nessa idade aí. E aí, gente, eu trabalhava na casa dessa professora. Eu limpava a casa, eu limpava toda a casa e lembro que eu colocava o arroz no fogo e temperava o feijão. Sempre ela já deixava o feijão cozido, só pra mim temperar e fazer o arroz. Coisa assim de gordura, mexer com gordura, essas coisas não. Quando ela chegava, ela fazia. Mas aí eu fazia toda a limpeza da casa e fazia o arroz e temperava o feijão. Com 10 anos, gente, e era bem feito. Pensa que por onde eu passei trabalhando de doméstica, todo mundo amava o meu serviço. Caprichoso, todo mundo elogiava. Era doido, mas era limpa. E aí, gente, e assim a minha mãe foi levando a vida com os 5 filhos, né? Só que assim, na verdade não 5, 4, porque minha irmã mais velha já tinha saído de casa, era só eu e os outros 3, né? Que era a Goiaci, o Josia e a Edna, e eu, né? Mas aí eu e a Goiaci já trabalhava, aí ficava em casa só o Josia e a Edna, que ainda eram bem pequenas ainda. E aí, gente, a pior parte de ser criada sem pai é você ter que começar a ralar para sobreviver muito cedo. Porque naquele tempo nem emprego, não existia emprego lá onde nós fomos criados. A região que eu fui criada era a região de garimpo. Eu não sei se você já viu falar que no Mato Grosso, na cidade de Peixoto de Azevedo, foi uma cidade que deu muito ouro. Era uma cidade de região de garimpo. Então eu fui criada lá, só que nós sempre fiquemos na cidade. Minha mãe que trabalhava nos garimpos de cozinheira, cozinhava, e aí ganhava o nosso sustento também, nós ajudava, né? Porque também não ganhava muito, sabe que mulher naquele tempo ainda ganhava menos do que ganha hoje. Hoje tem muitas mulheres que ganham mais do que um homem, né? Naquele tempo não. E aí assim nós fomos sendo criadas, mas aí a pior parte de toda a história é quando você vai pra escola, que você chega na escola, que você vê seus amiguinhos com calçado bom, que você vê seu amiguinho com a bolsa boa, e você, nada dali você pode ter. Hoje, quando tá assim pra começar as aulas, que nem agora, nessa compra de dezembro, eu já comprei paiúma, eu já comprei caderno, eu já comprei caneta, eu já comprei lápis de cor, eu já comprei um pouco do material escolar dela, porque eu não deixo tudo para janeiro. Eu compro um pouco em dezembro e compro um pouco em janeiro. E aí, o mês que vem, o que que eu compro? O mês que vem eu compro os uniformes, eu compro a bolsa, né? Divido a despesa, eu nunca compro tudo junto. Aí eu vou amarrar uma numa loja, chega lá, ela diz assim, ah, eu quero essa bolsa aqui. Eu digo, menina, no meu tempo, eu ia pra escola, era com um pacote de arroz. Gente, vocês sabem qual era a minha bolsa? Sem mentira nenhuma, juro por Deus. Nós pegava o pacote de arroz de 5 quilos, tirava a propaganda dele, não tem... Naquele tempo não tinha tanque não, gente, era na Tauba mesmo, era o giral lá fora. Aí pegava, nós levava lá no giral, passava bastante sabão, e passava a escova, até aquela propaganda sair todinha. Aí quando aquela propaganda saía todinha, nós pegava, colocava pra secar.
Quando tava bem sequinho, aí nós ia e pegava e cortava a boca dele assim, ó. O jeito da gente colocar a mão. E ali nós colocava o caderno, nós colocava o lápis, estojo. Nesse tempo não existia estojo. Era só o caderninho, a borracha, um apontador, o lápis e o caderno, isso só. E cabia tudo naquele saquinho ali. E aí, até aí no saquinho tava bom. E o chinelo, que é chinelo havaiana. Muitas vezes o chinelo já tava velho, já tinha quebrado. Aí a gente ia pra escola com o pé de um outro do outro. E era todo mundo feliz, gente. Não tinha luxo. E era todo mundo feliz. Não tinha luxo de espécie alguma. Era tudo na simplicidade. E era todo mundo feliz, todo mundo alegre. Não existia menino doente. Os meninos eram tudo sadio. E aí, assim, eu nunca tive medo. Nunca fui uma pessoa assim, medrosa. Sempre assim, tudo que é novo pra gente causa aquele medinho assim, né? Mas eu falo, não, isso não vai me travar, eu vou em frente. Assim, eu nunca tive medo de nada, nunca tive medo de serviço nenhum. Eu com 14 anos, eu vim morar nessa cidade aqui que eu moro hoje. E aí, com a minha irmã, a Goiaci, que já era casada. E aí, quando eu cheguei aqui era região de muita madeireira. A outra cidade que eu morava era região de garimpo. E essa cidade aqui era região de madeireira. Então, quando eu cheguei aqui, que eu tinha meus 14 anos, mas eu não fiquei em casa de jeito nenhum. Eu fui numa fábrica de porta, onde fabricava portas. E aí pedi emprego e eu era muito maguinha, que parecia assim, ó, que meus braços eram colocados, de tão seca que eu era. Não era magra, não, era seca. E aí o homem ficou assim, olhando pra mim, e falou assim, menina, tu tem quantos anos? Eu falei assim, eu tenho 14. Aí ele falou assim, mas você aguenta mesmo trabalhar aqui? Aí eu falei assim, aguento sim, sou acostumada a trabalhar, eu trabalho desde os meus 10 anos. Aí ele falou assim pra mim, mas você trabalhava com 10 anos fazendo o quê, menina? Eu falei assim, de doméstica nas casas das pessoas. Aí toda assim, tímida, né, gente, já pensando como não ia me pegar, né, pra trabalhar e tal. Aí ele falou assim, mas essa história é verdade? Eu falei assim, é verdade, porque eu fui criada sem pai, aí então eu tive que começar a trabalhar muito cedo para poder ajudar minha mãe. Aí ele ficou assim, gente, uns minutos olhando pra mim, sabe? Aí eu falei assim, não, moça, é verdade. Aí ele falou assim, mas você quer mesmo um emprego? Eu falei assim, eu quero um emprego. Aí ele falou assim, então tá, eu vou te pegar pra trabalhar, vou ver se você aguenta mesmo o serviço. E vamos ver, vou te dar 30 dias, vou fazer um teste contigo 30 dias. Se tu passar, tu fica. Se não, eu acerto os teus 30 dias trabalhado e te dispenso. Falei, tá bom. Aí eu fiquei toda alegre com o meu emprego, agora eu vou ganhar dinheiro. Gente, eu lembro como se fosse hoje, que o salário que eu ia ganhar era R$ 120. Ixi, Maria, ali pra mim, eu ia fazer a festa com esse dinheiro. Nunca tinha conseguido ganhar nem a metade desse dinheiro em 30 dias, né, gente? Então, R$ 120, ixi, Maria, era um dinheirão. Aí tá, quando foi no outro dia, gente, acordei cedo. Me arrumei, fui trabalhar. Cheguei lá, tinha um monte de madeira, mas tudo umas madeirinhas pequenas, não tem? Tinha um monte de madeira pra arrumar. Aí ele pegou, me levou lá e falou... E as madeiras estavam tudo bem bagunçadas. Aí ele falou assim, Rosângela, você fica aqui nessa pia de madeira aqui, você arruma isso aqui tudo. Você sabe arrumar? Eu falei assim, não, eu vou falar a verdade pra você. Toda tímida. Eu falei assim, não, eu vou falar a verdade pra você. Eu nunca trabalhei, como é que eu vou saber? Aí ele falou assim, então tá, você coloca até... Aí ele foi me ensinar. Aí falou assim, você coloca até certa altura, aí você coloca uns pauzinhos pra separar, que é considerado como uma amarração. Aí você faz outro tanto pra cima e torna a colocar uns pauzinhos pra fazer a separação, pra quando a máquina vir pegar, não cair. Falei, tá bom. Aí ele falou assim, ó, eu vou te dar até de tarde pra tu arrumar essa madeira aqui todinha. Fazendo teste pra ver se eu sabia trabalhar mesmo, se eu tinha coragem mesmo, né, gente? Eu disse, tá bom. Aí eu lembro que naquele tempo pegava 6h20 da manhã na fábrica de porta. Aí eu peguei, gente, e trabalhei mesmo. Eu pensei assim comigo, eu vou mostrar que eu sei trabalhar, porque aí o emprego é meu. E aí eu só sei que eu passei a manhã inteira naquele monte de madeira, mas quando foi umas 3 horas da tarde eu terminei. O homem ficou bobo, disse, você já terminou? Eu disse assim, já. Aí eu peguei e falei assim, ficou bom os montes de madeira? Aí ele ficou assim olhando, aí eu pensei só comigo, digo, meu Deus do céu, o homem vai já me mandar embora.
Aí ele falou assim, os seus montes de madeira não ficou bom, ficou ótimo. É assim mesmo. E assim, gente, eu sei que eu trabalhei um tempão nessa empresa, eu saí porque eu quis, mas trabalhei, acho que quase uns 2 anos nessa empresa, eu trabalhei quase uns 2 anos. Isso aí porque eu quis, que eu queria, aí eu já queria ganhar um pouquinho mais, aí eu já tava com outra visão, eu vi que eu trabalhava muito, meu salário tava muito pouco, e aí eu já queria ganhar mais. Aí uma amiga minha arrumou pra mim outra empresa, ganhando um pouco mais. Aí eu peguei, fui lá, bati meu aviso, tudinho bonitinho, saí, fui trabalhar na outra empresa. Nessa outra empresa, eu fiquei mais 2 anos. E assim, gente, fui levando a vida. Nunca tive preguiça para trabalhar. Nunca, nunca, nunca. Eu parei de trabalhar depois que eu tive essa Ayuri, que não tinha mais como eu trabalhar. Eu não me via mais, assim, me afastar dela, porque ela era muito doente, precisava muito de mim. Então, assim, eu resolvi abandonar minha vida para viver a dela, para ir atrás de tratamento para ela, para cada dia ver ela melhorar. Mas não foi fácil, a minha infância não foi fácil, ser criada sem pai, porque você não tem para quem você pedir, sua mãe não dava conta. Gente, eu acho que eu tinha ido lá para os meus 7, 8 anos. Eu lembro que quando a minha mãe não estava no garimpo, ela lavava roupa para os outros, né? Ia buscar aquelas trouxas de roupa na cabeça, era na cabeça. Trazia, e naquele tempo lavava roupa no poço. E aí eu lembro que eu passava o dia inteiro. A minha mãe começava a lavar roupa cedo, ia terminar de tarde. E eu lembro que eu passava o dia inteiro puxando água num poço. Uma latinha dessas de tinta, eu acho que aquelas latinhas é 3 litros. Umas latinhas pequenininhas de tinta, eu acho que elas são 3 litros. Eu passava o dia inteiro puxando água na carretilha. Aquele negocinho ali pra mãe lavar roupa. E não deixava faltar água. E ainda tentava por a beira do poço mais os outros meninos. Porque não era só minha mãe. Era a mãe, mais umas 3, 4 mulheres ali em volta daquele poço. Cada uma tinha sua talma. Cada um fazia seu serviço ali. E a molecada ia pra puxar água. Que a boca do poço era alta. A boca do poço assim era bem alta. Que dava aqui dava nos meus peitos. E aí a gente puxava a latinha. Quando a latinha chegava, a gente pegava e colocava lá em cima. E colocava na vazia. Não tinha risco nenhum de cair pra dentro do poço. Porque os homens, o marido das mulheres, fizeram a boca do poço bem alta para não ter o risco de nós cair dentro. Aí eu fico pensando assim, essas crianças de hoje, elas querem tudo do bom e do melhor. Se a gente dizer que não vai dar ruim, ainda dá um show lá dentro da loja ainda. Muitas vezes quando eu vou comprar alguma coisa pra Ilma, eu falo pra ela, minha mãe não tem dinheiro. Ah, mas eu queria esse daqui, porque esse daqui é de qual? De tal marca, de tal marca. Eu digo, olha, não esquece. Não esquece que o ano que vem a tua bolsa vai ser um pacote de arroz. Menina, ó, ela quer na hora. Gente, eu falo pra vocês, se fosse pra mim passar, por tudo que eu passei na minha infância, se fosse pra mim passar hoje, eu acho que eu passaria com a mesma alegria. Porque assim, a minha mãe não suportava. A minha mãe não suportava nem que falasse o nome do meu pai. Quantas e quantas vezes eu não tentei conversar com minha mãe sobre o meu pai, ela dizia, eu não quero saber daquele feliz. Eu não quero saber daquele infeliz. Cala tua boca, senão eu vou te dar uma pisa. Porque a minha mãe, gente, ela era bem pequenininha, mas era valente. Olha, porque eu não sou uma mulher grande. E eu conseguia ver isso aqui da cabeça da minha mãe. Eu conseguia ver o meio da cabeça da minha mãe. E minha mãe sentia um ódio tão grande pelo meu pai, tão grande pelo meu pai, que ela dizia assim, enquanto vida eu tiver, nenhuma de vocês coloca o olho no pai de vocês. Gente, eu garanto pra vocês que minha mãe sabia onde meu pai morava. Porque o ano passado, uma irmã minha, por parte de pai, conseguiu encontrar minha irmã mais velha. Porque ela fala, eu tive contato, perdi um contato agora, porque eu não quis mais contato com ela, entendeu? Eu excluí ela do meu WhatsApp, eu excluí ela do meu Facebook. Ela falou uma coisa assim pra mim que me magoou e também assim eu me senti que eu nunca me encaixei. Eu nunca me encaixei pra banda de lá. Então eu preferi cortar o contato. Hoje eu tô tendo contato só com o irmão homem. E assim também não é nem muita coisa. Nós não conversamos em WhatsApp, de vez em quando eu posto alguma coisinha no Facebook, ele curte, ele posta alguma coisa, eu curto, o contato é esse. E aí essa minha irmã de lá procurou a minha irmã mais velha, porque a Goiaci e a Goiamar, elas têm um nome diferente. É pessoas que é fácil para achar em rede social, entendeu? São nomes que não são comuns. Então ela fala que meu pai sempre falava em nós. Sempre falava em nós. Sempre falava que tinha 3 filhas e falava os nomes. E aí depois que ele morreu, ela teve a curiosidade de procurar. E aí procurando no Facebook, ela achou a minha irmã mais velha, que era Goiamar.
E aí eu fiquei toda feliz, cheio das paredes, não sei o que. Gente, só que não adianta. Pelo menos pra mim, experiência própria minha, não adianta você ser criado longe de uma família, ninguém ter contato com você, e você já criei depois de adulta, porque a maioria não te aceita. Não te aceita de jeito nenhum, é uma decepção. Pra mim foi uma decepção, eu pensei que ia ser uma coisa e na verdade foi outra, entendeu? Eu jurava que ia ser uma coisa, mas na verdade foi outra, bem diferente. Então eu preferi me afastar, ficar longe, não quero mais contato. Não quero mais contato com ninguém. Aí, gente, a minha infância foi essa. Minha infância não foi fácil. Tive que começar a trabalhar muito cedo. A minha mãe não suportava nem que falar o nome do meu pai. Gente, e aí depois que foi achado esses parentes, que eu falei com a tia minha, aí uma tia minha me deu a entender que meu pai abandonou nós, largou minha mãe. Eu tinha 9 meses de nascida por essa mulher que ele conviveu toda a vida dele, que já largou, acho que já se separaram já depois de velho. Eu acho que o ódio da minha mãe era esse, porque ela sabia que meu pai tinha abandonado nós por causa de outra mulher. Então ela não quis mais contato com ele de jeito nenhum, sofreu. Ela sofreu para criar 5 filhos, mas criou tudinho, nunca abandonou nenhum. Era uma mãe cuidadosa, foi uma mãe zelosa. Não tenho o que reclamar da minha mãe de jeito nenhum.